Olá, eu sou o seminarista Leonardo e esse é o podcast Momento de Fé. Quando o Senhor nos chama para o seguimento, após a nossa resposta livre, de coração, há uma necessidade, a renúncia. A renúncia é a condição fundamental. Renúncia aos nossos apegos, aos nossos egoísmos, aos nossos desejos desordenados. Na época de Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, foi assim. Imaginem que na cultura do tempo de Jesus, a família tinha um papel importante. Era o primeiro lugar na escala de valores. Todas as pessoas eram ligadas por laços de sangue a uma família. E assim eles iam vivendo, compartilhando os trabalhos, as questões da sociedade familiar. Tudo era posto em comum. Todos tinham que colocar e adquirir os seus bens em vista da família. Nada de que como hoje nós fazemos. E nesta cultura tradicionalista com valores familiares, Jesus fazia uma exigência aos seus discípulos: renunciar à família. Se aquilo era a primeira coisa que os prendia, já que na escala de valores a família vinha em primeiro lugar naquela época, Jesus convida os seus discípulos a deixar a sua família. E isso era algo inimaginável. Descuidar, mesmo que por um instante, abandonar. Assim, neste chamado dos discípulos, essas condições eram anticultural. Era, naquela época, inimaginável você negar a sua família para seguir algo, alguém. E assim, o seguimento era quase impossível, pois a pessoa ia se privar também do seu meio de subsistência, porque como ela ia subsistir fora do seu núcleo familiar? Ainda assim, os primeiros discípulos do Senhor acreditaram, viram a necessidade da renúncia, deixaram tudo, suas famílias, seus trabalhos, para formar uma nova família, a família com Jesus. E uma nova atividade, estar com Jesus, levar a boa nova, como o Senhor nos diz: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Esse sim, quem faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão, meu amigo. Jesus pede a seus discípulos a renunciar o que é excessivo, pede a nós a renunciar à ingratidão, à insolidariedade, tudo que ameaça o nosso futuro, tudo que nos impede de verdadeiramente segui-lo. Jesus, quando convida os seus discípulos, ele faz algumas exigências. Pede o desprendimento, pede que tenha o desapego, pede que abandone tudo e prontamente o siga, saia do meio da multidão, renuncie a tudo. Não há necessidade de despedir-se das suas famílias. E romper com a família não era desdizer, não era pôr em perigo a sua honra, a honra da sua comunidade, pois quando o Senhor faz discípulos, Ele vai mudar a vida, vai mudar a fonte de subsistência, de honra. De agora em diante, Ele será o companheiro, a família. Por isso que, quando os mestres convidavam os seus discípulos na antiguidade, os mestres da lei propunham uma adesão à lei de Moisés. Jesus vai convidar a se encontrar com Ele, se vincular a Ele. Porque Jesus somente é a fonte da vida. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna. Somente Jesus traz a vida eterna. Assim, no seguimento ao Senhor, nada pode se antepor à urgência do reino. Naquela época, a família, e hoje, o que nos impede de seguir o Senhor? Em nossa escala de valores, o que está vindo antes, que não pode deixar que nós caminhemos, nem bolsa, nem sandálias, pois o reino é o bem supremo.
é a pérola preciosa, o tesouro escondido, é aquilo que nós arriscamos tudo, renunciamos a tudo, vendemos tudo em busca da pérola preciosa, do tesouro escondido, que é o reino. Assim nós devemos seguir a Jesus e aderir a esta nova ordem, estar em marcha, renunciar a tudo, perceber que o essencial e fundamental para a nossa vida é viver em Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.